Já ouviu a frase copia, mas não faz igual? Pois a Suzuki segue outra lógica: copia, mas faz melhor. Em 1987, a Suzuki trazia ao mundo a Intruder 1400 com seu motor V2 de 45 graus de inclinação, assim como os motores Harley, mas com um virabrequim modificado para entregar a mesma ordem de ignição de uma Ducati V2, trazendo grandes benefícios. Vamos conhecer melhor esse motor? Fala pessoal, mods e tal. A vocês, fãs das Intruders e outras Cruisers, aí no comentário fixado desse vídeo, deixarei uma lista de lubrificantes na promoção de extrema qualidade para vocês. E bora pro vídeo. Se tem algo no qual a Harley é conhecida são seus motores. Seus V2, seja pelo torque brutal desde as baixas rotações ou pelo som clássico descompassado. Ao longo de anos, várias fabricantes lançaram suas Cruisers, algumas trazendo motores V2 com configurações próprias e sons únicos ou motores bicilíndricos em linha, mas foram poucas que tentaram copiar o som característico das Harleys, como vimos a Honda fazer com a Shadow 600, onde mostramos como ela conseguiu sim arrumar uma dor de cabeça ao criar um som muito semelhante. Mas com a Suzuki a coisa foi diferente. Ela apareceu com a Intruder 1400, uma Cruiser no estilo long e low, trazendo um motor V2 com o mesmo ângulo de inclinação das bancadas dos cilindros de uma Harley. Mas ao invés da possível capacidade de trazer o mesmo som, ela optou em sacrificar esse som aclamado em troca de um funcionamento mais macio e com menos vibrações. Vamos entender. Os motores Harleys possuem dois cilindros inclinados em 45 graus em relação um ao outro. Dentro dos cilindros temos seus pistões conectados a bielas que por sua vez compartilham o mesmo pino do virabrequim. Diferente do que muitos pensam, isso não significa que os pistões possuem movimentos sincronizados. O fato de cada pistão estar em um ângulo diferente faz com que cada um atinja o ponto morto superior ou inferior em momentos diferentes. Olhem só. Durante a rotação, um pistão atinge o ponto morto superior, e somente depois do virabrequim girar 45 graus, que é a inclinação do segundo cilindro, o segundo pistão atingirá o ponto morto superior. Lembre-se que, se tratando de motores 4 tempos, temos a admissão acontecendo em 180 graus de rotação, compressão em 360 graus, combustão em mais 540 graus, seguindo da exaustão em 720 graus, completando 2 voltas, onde temos uma combustão a cada 2 voltas do motor. Olhando para o V2 Harley de 45 graus, devemos saber que o segundo cilindro possui uma diferença de 2 tempos em relação ao primeiro cilindro. Isso faz com que tenhamos a seguinte ordem de ignição: o cilindro 1 entra em combustão a 0 graus, 360 graus de rotação mais 45 graus, que é a inclinação do segundo cilindro, resultando em 405 graus de rotação, o segundo cilindro entra em combustão, e mais 315 graus de rotação, o cilindro 1 entra em combustão novamente, recomeçando o ciclo. Combustões na ordem de 405 a 315 graus, descompassadas que criam o som clássico Harley Davidson. A Suzuki, ao criar um motor V2 de 1.400 cm3 da Intruder 1400, também utilizou a inclinação de 45 graus entre as bancadas, que traz tanto a aparência linda desses motores em V, quanto uma compactação do motor no sentido longitudinal da moto, em troca de uma maior altura. Mas ao invés de conectar as bielas no mesmo pino do virabrequim, assim como faz a Harley Davidson, ela fez o virabrequim com 2 pinos separados e ainda por cima com uma defasagem entre eles, uma defasagem também de 45 graus. O pino do segundo cilindro está atrasado em 45 graus de rotação em relação ao primeiro cilindro, o que somado à inclinação de 45 graus das bancadas resulta em 90 graus de diferença de rotação para que o segundo cilindro atinja o ponto morto superior. E isso traz uma ordem de ignição muito diferente dos motores Harley. Veja só, o cilindro 1 entra em combustão a 0 graus, 360 graus de rotação depois, mais 90 graus de rotação resultando em 450 graus, o cilindro 2 entra em combustão, e 270 graus de rotação depois, completando 2 voltas, o cilindro 1 entra em combustão, recomeçando o ciclo. Temos a ordem de 450 a 270 graus, mais uniforme, que resulta também em um som embaralhado, mas bem diferente do som dos motores Harley.
Essa é a mesma ordem de ignição de motores Ducati V2 que possui 90 graus de inclinação entre as bancadas e pino compartilhado no virabrequim. E também a mesma ordem de ignição de bicilíndricos em linha de 270 graus, como a MT-07. Mas não é só sobre som, nunca é. No motor da Intruder 1400, com uma diferença total de 90 graus em relação ao cilindro 1 e 2, vinda da inclinação e do virabrequim, temos um melhor controle do balanço primário, que vem do movimento dos pistões. Não é perfeito, mas é muito superior ao motor Harley-Davidson, que tem um dos piores balanços primários existentes, e também temos um melhor controle do balanço secundário. E se você quer saber mais sobre balanço primário e secundário, assista esse vídeo aí na tela. Mas, sabendo disso, por que a Harley insiste nos motores de 45 graus com pino único, enquanto todas as japonesas que usam V2 usam de estratégias melhores para ter um motor muito mais suave, mantendo todo o torque que os motores Harley possuem? Simples, a Harley se importa mais com a identidade, mesmo não sendo a mais inteligente mecanicamente falando. A vibração prejudicial e o som característico faz parte do que é conhecido como Harley-Davidson. Até mesmo o motor de partida sofre para dar a partida, dando a sensação de um motor mais pesado e bruto, quando na verdade existem motores com cilindrada maior que giram suave com um motor de partida bem dimensionado. Bom, voltando ao motor da Intruder 1400, se trata de um motor subquadrado. Seus pistões possuem 94 mm de diâmetro e curso de 98 mm, um verdadeiro motor long stroke, com 3 válvulas por cilindro, 2 de admissão e 1 de escape, acionadas por um comando SOHC. O motor possui arrefecimento a ar e óleo, com uma taxa de compressão de 9,3 por 1 e entrega 72 cavalos a apenas 4.800 RPM. Isso é incrível. E possui 11,7 kg de torque a 3.200 RPM. A Suzuki mostrou que sabe fazer um verdadeiro V2 voltado ao torque para uma cruiser com um conforto e suavidade que a Harley jamais tinha entregue. E se você quer ver como as japonesas criaram ao longo de décadas motores V2 para cruisers com grandes inovações, recomendo muito o vídeo da Shadow 600, Dragstar 650 e Vulcan 900. E lembre-se, nem toda custom usa motor V2. A Speedmaster 1200, a melhor cruiser que eu conheço, já ganhou um vídeo aqui no canal com seu motor em linha maravilhoso. Se você curtiu, deixe seu like e comentário, e nada de choramingar a Harley desbalanceada. Cheque os comentários fixados com inúmeros produtos para você e sua moto, tenho certeza que vai encontrar o que procura. Também é uma forma de você apoiar o canal. Considere se tornar um membro a partir de R$ 3,99 por mês. Se inscreva para não perder nenhum vídeo e falou!